E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do exercício de reações de apoio. Eu estou gravando uma playlist. Se esse vídeo, pessoal, ajudar vocês em algum momento aí, se inscreva no canal e compartilhe, que eu acredito que isso aqui é dúvida de muita gente, principalmente quem está nos cursos de edificações, engenharias, arquitetura, de uma maneira geral. Então, é um exercício, pessoal, ele não é complicado, ele é um pouquinho mais elaborado do último exercício que eu postei, mas é só para a gente trabalhar isso aqui e a gente entender os conceitos que tem por trás disso aqui. Então, muito bem. Eu tenho aqui, pessoal, um momento aplicado, certo? Primeiramente, eu vou apresentar a estrutura. Eu tenho um apoio fixo, ou seja, um apoio de segundo gênero, onde vão me aparecer duas reações, duas restrições ao movimento, uma na vertical e uma na horizontal, certo? Onde eu vou chamar de RVA e RHA, certo? E eu tenho aqui um apoio móvel ou apoio de primeiro gênero, que vai me aparecer uma restrição, que é só na vertical, certo? E eu tenho os carregamentos 60 kN empurrando essa estrutura para cá, 40 kN empurrando essa estrutura para cá, um momento aplicado de 256 tentando girar a minha estrutura nesse sentido, certo? E eu tenho RVA e RVB reagindo a todos esses esforços aqui que essa estrutura está recebendo. Então a gente vai fazer os nossos somatórios de forças em X, em Y e os momentos. Vou começar, pessoal, com o nosso somatório de forças em A, certo? No eixo X. Então, ó, somatório de forças em X igual a zero. Vou fazer de caneta para ficar mais visível. Somatório de forças no eixo X igual a zero. Quem que eu tenho em X, pessoal? RHA. Então, é RHA. Como ele está com a setinha para cá, que eu arbitrei, certo? Nesse sentido, certo? Dependendo do resultado que der, se der no sentido contrário, eu só inverto a seta. Porque o que está dizendo, pessoal? Se eu estou empurrando uma estrutura para cá, eu tenho que ter uma reação no sentido contrário. Se o resultado der nesse sentido aqui, é sinal que eu errei o resultado, certo? E realmente, se for desse lado, a minha estrutura está em desequilíbrio. Por quê? Se eu tenho uma força empurrando para cá e eu tenho um resultado de outra força reagindo, empurrando para cá, essa estrutura vai cair. Então, eu tenho que ter algo que compense desse lado. Então, vamos lá. Tenho RHA, certo? Quem mais que eu tenho? 60 mais 60 kN igual a zero. Fazendo essa continha aqui, ó. RHA, passo 60 para cá, trocando de operação. Então, é menos 60. RH igual. Passo 60 para cá, trocando de sinal, fica menos, de operação fica menos 60 kN. Certo? Então, vou colocar aqui para ficar legal. RHA igual a menos 60 kN. E faz todo sentido, né? Então, o sentido da minha seta é esse sentido aqui, ó. Certo? Se eu tenho uma força empurrando a minha estrutura para cá, eu tenho que ter uma reação nesse sentido para que a minha estrutura fique em equilíbrio. Então, vamos fazer agora o nosso somatório de forças em Y, igual a zero. Quem que eu tenho que ir em Y aqui na minha estrutura, pessoal? Eu tenho menos 40 kN, por quê? Porque ele está de cima para baixo, eu vou adotar como negativo. Quem mais que eu tenho? Não tenho mais nada, eu tenho só RVA e RVB. Então, é mais RVA mais RVB igual a zero, certo? Então, RVA mais RVB, que são as nossas incógnitas, é igual, o 40 está desse lado da equação, passa para o outro lado trocando a operação. Então, fica mais 40 kN, que também faz todo sentido, né? Se eu tenho alguma coisa empurrando a minha estrutura de cima para baixo, eu tenho que ter uma reação de mesma intensidade de baixo para cima de 40 kN. Por enquanto, eu não sei quanto que é em RVA ou em RVB. Eu só sei que os dois juntos, somando, tem uma reação de 40 kN. Isso é o suficiente para eu entender que a minha estrutura está em equilíbrio. Agora, eu vou fazer o nosso somatório de momentos no ponto A. Por que no ponto A, pessoal? Porque é onde tem o maior número de restrições ao movimento, certo? Poderia fazer aqui? Poderia.
mas eu vou fazer no ponto A, daria o mesmo resultado. Então, pessoal, eu tenho aqui ó, um momento aplicado de 256 kN vezes metro. Por que ele é aplicado? Porque ele já está, o momento já está pronto. Toda vez que vocês olharem algum exercício, ele tiver lá kN vezes metro, é sinal que já teve uma multiplicação. Porque o que é um momento, pessoal? Momento é uma força vezes uma distância. Se eu tenho esse polo aqui, ó, esse eixo, e eu tenho esse braço aqui, e eu tenho uma força empurrando a minha estrutura nesse sentido, eu tenho uma força vezes uma distância. Então, eu tenho um momento. Se aqui eu tenho 10 kN e aqui eu tenho 2 metros, 10 vezes 2 metros, 20 kN vezes metro. Então, já é um momento pronto. Então, para eu ter um momento, eu preciso de uma força e uma distância. Se essa força estivesse aqui, ó, em cima do meu eixo, ela não produz rotação nenhuma, porque eu só vou empurrar o meu eixo para baixo. À medida que eu vou andando com a minha força no meu braço, eu já começo a produzir uma rotação, um giro. Eu produzindo uma rotação, eu tenho um momento. Então, só para a gente entender. Então, esse momento aplicado, ele é de 256. Então, ó, tudo que girar a minha estrutura nesse sentido, a gente vai adotar como negativo. Tudo que girar a minha estrutura nesse sentido, a gente vai adotar como positivo. Então, é mais 256, certo? Esse momento aplicado, 256 kN vezes metro. Quem mais que eu tenho produzindo no momento? Eu tenho 40, certo, pessoal? 40, por que o 40? Ele está empurrando a minha estrutura. Então, se eu aplicar, então, ó, eu vou trazer isso aqui, ó. Muita gente confunde isso aqui, ó. Eu trago a minha força, olha, a linha de ação da minha força está descendo por aqui, ó. Chegou até aqui, certo? Então, ele está girando a minha estrutura aqui, ó, nesse sentido. Qual é o braço de alavanca que eu tenho aqui? 5 metros, ó. 40, trouxe até aqui a minha linha de ação da força e girou a minha estrutura nesse sentido. 40 vezes 5. Então, é menos 40 kN vezes metro vezes 5. Quem mais que eu tenho, pessoal, produzindo no momento? Tem o nosso 60, certo? Aqui onde muita gente tem dúvida, pessoal. O 60, ele está empurrando a minha estrutura para cá. Então, ó, ele está aqui nessa linha de ação, levando a minha estrutura para lá. Quanto de distância tem daqui até aqui, ó? Daqui até aqui. A minha linha de ação da força está aqui, ó. Então, ela está girando a minha estrutura nesse sentido, ó. Então, daqui até aqui, eu tenho 4 mais 4, 8 metros. Então, referente a esse ponto aqui, ó. O meu braço de alavanca é tudo isso aqui. Então, é 60 vezes 8. 60 está girando a estrutura nesse sentido aqui, ó. Então, ele é negativo. Então, é menos 60 kN vezes metro, vezes quanto? Vezes 8. Quem mais que eu tenho, pessoal, produzindo no momento? Não tenho mais nada, mas eu tenho aqui o RVB. O RVB está empurrando toda a minha estrutura nesse sentido aqui, ó. Ó, se eu colocar aqui, fixar um ponto aqui, ó, o RVB está empurrando a minha estrutura nesse sentido. E qual é o braço de alavanca? É daqui até aqui, certo? Porque, ó, o ponto está aqui, ele está aqui empurrando a minha estrutura, tudo isso aqui, ó, 5 mais 3 é o meu braço de alavanca. Então, RVB positivo, né, mais RVB vezes 8 igual a 0. Agora é só fazer conta, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Então, fica menos, 256 kN vezes metro, menos 40 vezes 5 dá menos 200. Menos 200 kN vezes metro, menos 60 vezes 8 dá menos 480 kN vezes metro, mais RVB vezes 8 igual a 0. Mesma coisa, só fazer conta. Eu tenho aqui, ó, menos 200, menos 480, se eu estou devendo 200 e devo mais 480, eu devo 680. Então, é 256 kN vezes metro, menos 680 kN vezes metro,
mais RVB vezes 8 igual a 0. Agora essa conta aqui, ó, menos 680 mais 256, então eu estou devendo 680. Então, se eu estou devendo 680, pessoal, e chego com 256 para pagar uma dívida, eu ainda vou ficar devendo 424, certo? Então, vamos lá, é menos 424 quilonewtons vezes metro. Então, isso aqui é tudo resultado dessa conta aqui, ó. Mais RVB vezes 8 igual a 0. Agora aqui a gente tem o quê? Tem uma equação do primeiro grau, onde a incógnita é o nosso RVB. Então, a gente vai pegar aqui, ó, RVB vezes 8 é igual. Esse 424, ele está negativo? Passa para o outro lado da equação, trocando o quê? A operação. Então, fica 424 positivo, quilonewtons vezes metro. Continua aqui com a minha incógnita. Fica RVB igual a 424. O 8 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Certo? Então, fica 424 dividido por 8. Dá 53 quilonewtons. Então, RVB, vou colocar aqui, ó, RVB é igual a 53 quilonewtons, certo? Aqui, pessoal, ele é 8 metros, certo? Aqui é 8 metros, então cortou metro com metro, então ficou 53 quilonewtons. Agora, a gente volta lá nessa equação aqui, ó. Lembra que eu tinha falado que RVA mais RVB valia 40, que foi as nossas reações verticais? A gente volta nessa equação aqui e só substituir, ó. Pega RVA mais RVB igual a 40, certo? Então, a gente vai substituir isso aqui, ó. Quanto que valeu o RVB aqui? 53, ó. RVA mais 53 quilonewtons igual a 40. Então, RVA é igual. O 40 está aqui, ó. O 53 passa para o outro lado trocando a operação, menos 53. Então, se eu tenho 40, pessoal, né? Eu estou devendo 53 e eu vou lá e pago, e dou 40 para quitar uma dívida, eu ainda fico devendo 13, né? Então, RVA é igual a menos 13 quilonewtons. Então, RVA vale menos 13 quilonewtons e RVB vale 53. Então, se a gente olhar a nossa estrutura, pessoal, a gente logo de cara a gente vai ver que RVA, o sentido que a gente adotou aqui para RVA, tá errado. Então, é só mudar a nossa setinha aqui, ó, certo? Então, a estrutura está sendo empurrada com 53 kN e eu tenho uma reação aqui de 13 kN para essa estrutura ficar em equilíbrio. Então, esse foi um exercício não muito simples, né? Tomou um pouquinho de tempo, mas se sobrou alguma dúvida aí, pessoal, deixa aí nos comentários.